Hello, guys, tudo bom? Bem, hoje a gente vai ver conteúdo novo da nossa disciplina, tá? Esse conteúdo é referente à unidade 4 da apostila de vocês, caso alguém tenha acesso à apostila e queira dar uma conferida, tá? Mas aqui tá tudo conteúdo explicadinho para vocês. Vamos lá. A gente vai ver os linking words. Linking words, em português, são as nossas conjunções. Para que servem as nossas conjunções? A gente tem aqui. Os linking words, eles servem para conectar duas frases, tá? Essa conexão, essas frases, elas podem se referir para a gente listar, no caso, listar exemplos, para falar sobre tempo, para adicionar uma informação, tá? Para dar alternativa de opções, para falar sobre consequências ou contraste. Contraste, no caso, ideias contrárias. Quais são esses linking words que a gente vai usar no inglês? Existem vários, tá? Só para vocês ficarem informados. Só que aqui dentro do nosso conteúdo vão ser alguns que a gente vai ver. Não são todos eles, tá? Eu selecionei alguns só. São eles: because, and, for example, however, but, or, so, such as e when. Agora eu vou explicar um de cada vez para a gente ver como funciona e qual é o significado de cada um deles, tá? Primeiro deles, a gente tem because, que em português significa porque, e o so, para falar então, tá? Tanto because quanto so, eles são utilizados para se referir a uma consequência ou a uma razão de algo ter acontecido. Por exemplo, I didn't have a good grade because I didn't study. Eu não tirei uma nota boa porque eu não estudei, tá? Because, só para reforçar em português, é a nossa conjunção porque, aqui está justificando por que aconteceu tal ação. Eu não tirei nota boa porque eu não estudei. Aí um exemplo com a palavra so. I didn't study for the exam, so I didn't have a good grade. Eu não estudei para a prova, então eu não tirei uma nota boa, tá? Tem o mesmo sentido, a mesma ideia da frase anterior, só que de modo invertido, tá? Eu não estudei para a prova, então não tirei uma nota boa. Tanto because quanto so sendo usados para se referir à consequência, ou para uma explicação, né? Uma razão de por que tal situação ocorreu. Seguinte, a gente tem a expressão and, que é a nossa conjunção e, tá? Conjunção e a gente vai usar para adicionar uma informação. Por exemplo, isso é tranquilo. We are tired and sleep. Nós estamos cansados e com sono. Estou adicionando uma informação, algo que eu já falei anteriormente, tá? Para complementar a ação, a informação. Próximos. For example, para indicar, por exemplo, e such as, assim como. O such as, aqui eu vou traduzir como assim como, mas também poderia ser traduzido como por exemplo, de acordo com o contexto da frase, como a gente traduzir também, tá? Temos aqui, for example e such as são utilizados para listar exemplos. Por exemplo, he is very helpful. For example, he always helps the others. Ele é muito prestativo. Por exemplo, ele sempre ajuda os outros. She practices sports, such as soccer, volleyball and swimming. Ela pratica esportes. Aqui ficou errado a digitação. Eu vou corrigir depois e colocar ele arrumadinho para vocês lá na plural, tá? Ela pratica esportes, assim como futebol, vôlei e natação. Aqui, se quisesse, poderia usar no lugar do assim como a expressão por exemplo. Ela pratica esportes, por exemplo, futebol, vôlei e natação. Os dois vão ter a mesma ideia, tá? For example e such as. However e but. However significa entretanto e but é nossa conjunção mais, tá? However e but, ambos são utilizados para dar uma ideia contrastante, no caso, uma ideia contrária ao que está sendo informado. Por exemplo, he works hard, but he doesn't make much money. Ele trabalha muito, mas não ganha muito dinheiro. Tá? Aqui está dando uma ideia contrária. Apesar dele se esforçar e trabalhar muito, ele não é recompensado, ele não ganha muito dinheiro. The book is expensive, however, it's worth it. O livro é caro, entretanto, vale a pena. Tá? A mesma coisa. Estou passando aqui uma ideia de que o livro é caro, mas
ele vale a pena, tá? Uma ideia contrária. Apesar de ser caro, vale a pena o investimento de comprar o livro. Or, no caso, ou. O or é utilizado para a gente dar uma alternativa, no caso, opções de escolha. Por exemplo, would you like soda or juice? Você gostaria de refrigerante ou suco? Aqui estou dando alternativas de escolha, tá? E o when para a gente indicar a expressão quando, tá? Aqui vai ser usado para indicar tempo. Por exemplo, when I saw you, I knew it was love at the first sight. Quando eu vi você, eu sabia que era amor à primeira vista, tá? When aqui indicando um tempo de quando a ação ocorreu. Bom, esse é o nosso conteúdo novo. Acredito que não tenha muito mistério em como tem que utilizá-lo não, mas claro, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês, sempre. Vou explicar para vocês agora como vai funcionar essa tarefa de vocês. Essa tarefa eu vou fazer funcionando como uma atividade avaliativa, valendo pontos, tá? Ela vai valer 4 pontos. No caso, ela está substituindo o teste que a gente faria em aula presencial, tá? Vocês vão ter o prazo de 1 semana para realizar essa tarefa, lá pela Plural, igual vocês têm feito as outras tarefas. Quando vocês acessarem, lá vai estar indicando até quando vocês podem realizar essa tarefa. Vai ter a data lá certinho, tá? O que eu coloquei nessa atividade avaliativa? Coloquei uma questão referente a esse conteúdo que a gente acabou de ver, tá? Dos linking words, e o outro exercício é referente ao present perfect, que é o que a gente estava vendo até semana passada. Aí vou explicar aqui como é que vocês vão fazer. Número 1, está pedindo para completar os espaços de cada frase usando as palavras aqui da caixinha, tá? São todos os linking words que a gente viu agora na aula. Eu tenho because, for example, however, or, so, such as e when. Tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ler cada uma das frases, vocês vão tentar pegar a ideia da frase, o que está dizendo, aí vocês vão ter todo o recurso aí para vocês. Podem usar o Google Tradutor para traduzir a frase, para conseguir pegar o sentido, e aí descobrir qual dessas expressões vocês vão usar. Tá? Algumas pode ser que sirvam em mais de uma resposta. Tá? Sei lá, por exemplo, posso usar tanto o because quanto o so em uma mesma frase. Vai depender da ideia na hora que vocês traduzirem. Tem que tomar cuidado. Tá? E a número 2. Vocês vão escolher a opção correta para cada uma das frases de acordo com o present perfect. Todas as frases vocês têm que completar com o verbo correto. Aí cada uma das frases tem 3 opções. Uma delas, o verbo está correto. Aqui todos eles, só para a gente relembrar. Quando a gente tem o present perfect, a gente tem o auxiliar da frase, have or has, que já vai estar aqui nas nossas frases, e a gente precisa de um verbo no passado particípio. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ver desses 3 verbos qual que está no passado particípio e indicar a opção correta. Ok? Se vocês tiverem dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo lá pelo e-mail, que eu vou estar disposto a ajudar vocês durante a realização dessa tarefa. Tá? É importante vocês realizarem, porque vale um ponto. Tá? Então, não deixem de fazer e não percam o prazo de entrega. Ok? Bye, bye.